Ontem foi a grande final da BAL e nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre o que você achou a respeito da final da BAL, em que a equipa de Angola, Petro de Luanda, deu sangue, suor e lágrimas para poder trazer cá para o país o grande título que já nos fugia há algum tempo. Inclusive, até talvez você não saiba, mas o Petro, esta foi a segunda final que o Petro participa consecutivamente e que infelizmente acabou por perder, desta vez contra a equipa da casa. Eu sou do 1º de agosto, sinceramente falando, quando se trata de participação a nível internacional, não importa qual seja a equipa que vai representar Angola, quer a nível africano e quer a nível das outras competições internacionais, eu apoio e eu fico de fato triste, magoado e irritado quando eu vejo, por exemplo, no que tem que ver com o futebol na Liga dos Campeões. Obviamente que aqui o assunto que nos traz é falarmos sobre a BAL, mas eu gostaria de fazer daqui um respaldo porque temos acompanhado alguns posicionamentos nas redes sociais, principalmente no Facebook. Alguns angolanos, por não serem do Petro de Luanda, serem do 1º de agosto ou outras equipas também que militam a nível do nosso desporto interno, a reirarem o Petro de Luanda, que o Petro seja eliminado, e se esquecem de que quando uma determinada equipa, independentemente de qual seja a cor do clube que esteja a defender, quando vai representar a nível internacional, não estará só a levar o peso do clube, mas é o peso do país. Porque se o Petro de Luanda se dá bem na Liga dos Campeões, automaticamente as outras equipas que também militam a nível do desporto interno acabam por serem beneficiados. E ontem fiquei realmente triste. Nós, da Mundo 360 Graus, ficamos de fato tristes ao recebermos essas informações de que principalmente adeptos do 1º de agosto a reirarem, a quererem que o Petro de Luanda perdesse, e que, acredito eu, atendendo o posicionamento que muitos tiveram, alguns adeptos não do Petro de Luanda sentiram-se satisfeitos ao ver o Petro de Luanda a perder da maneira como perdeu. Meus irmãos, é Angola que perdeu ontem, não é apenas o Petro de Luanda. Não, o Petro estava a representar a bandeira do país. Por favor, desculpem-me lá, mas o primeiro quarto o Petro entrou a matar, porque notou-se obviamente, principalmente do Gaku. O Gaku é aquele jogador ali que os angolanos que acompanharam o Afrobasket sofreram muito naquela vitória em que ele teve a falta de fazer 3 lançamentos, falhou 2 bolas, felizmente acabou por converter a terceira e porra, nos tirou um pouco o peso das costas. Então, Gaku nos últimos tempos tem apresentado uma certa evolução a nível mesmo do próprio basquetebol. Acho que também amadureceu muito e acredito eu, tem alguns atletas que já militaram a nível do nosso basquetebol que têm trabalhado o fator psicológico de Gaku. E Gaku ontem apareceu a matar. Porra, o cara simplesmente não falhava nenhum lançamento de 3. Foi um monstro. O Petro de Luanda, até os 4 minutos do primeiro quarto, o Petro estava simplesmente a vencer por 20-0. Infelizmente, o Petro de Luanda, de tudo aquilo que ele fez, não conseguiu trazer para Angola o título da BAL, que já nos fugia há bastante tempo. Mas, Dredd, sinceramente, o jogo de ontem da final da BAL foi de fato um jogo digno de final. Mas, diga-se de passagem, porra, o que estragou a final de ontem é a equipa da arbitragem. Sinceramente falando, essa é a nossa opinião, nós da Mundo 360 Graus, e nós gostaríamos de saber a sua opinião, se você acompanhou, se você está triste assim como nós a respeito dessa eliminação que o Petro de Luanda infelizmente teve. Segundo lugar, vai trazer a medalha de prata. Claro que não era isso que os jogadores queriam. Eu sou do 1º de agosto, sou adepto do 1º de agosto, não era isso que eu queria. Eu queria mesmo que o Petro de Luanda trouxesse a... Eu vibrei, caralho, Dredd. Qual é angolano que sinceramente despido de partidarismo, diga, não no sentido político, nos entendam aqui que é no sentido desportivo. Talvez você seja um adepto do Sagrada Esperança, talvez você seja um adepto do Inter, talvez você seja um adepto do Benfica, ou seja lá alguma coisa assim parecida, mas porra, Dredd, eu chorei, me doeu. A equipa da arbitragem infelizmente estragou esta final. Claro, RSB Tigers, principalmente o número 2. O número 2 dos Tigers, o cara é insano. Porra!
O cara, ele simplesmente não importava de qual distância. Se ele tivesse uma oportunidade de lançar de 3, o camarada lançava. E lançadores, infelizmente aqui tocando no aspecto do Petro de Luanda, Gakpo baixou drasticamente na questão do lançamento de 3. Não sei se sentiu intimidado. Chico Dundão infelizmente desapareceu no jogo de ontem. Luquen nos salvou de alguns dos sabores, acertando alguns lançamentos de 3 e alguns lançamentos de 2. Mas o número 2 dos Tigers, porra, aquele camarada simplesmente matou Angola. O cara é um monstro de fato. O que é que você acha deste jogador aqui, o número 12 dos Tigers? Diga aqui no comentário o que é que você acha. Se você sabe o nome dele também, compartilhe aqui conosco. E também nós gostaríamos de saber a sua opinião relativamente ao posicionamento da equipa da arbitragem. E sinceramente, nada contra as mulheres, e o ser mulher, o ser homem não define, por exemplo, assim, competência, né? Mas a árbitra principal, árbitra mesmo no sentido disso, mulher a principal, Dredd, nenhuma falta, quase que ela assinalou a favor do Petro. Inclusive até teve aquele lance aí que nós fizemos um lançamento, o Petro de Luanda neste caso fez um lançamento, a bola começou a saltitar no aro, saltitou, na terceira vez, nem se esperou, o jogador da equipa adversária, os Tigers, nem esperou o resultado, ou se a bola entrasse, ou se a bola caísse do aro, ele deu um toque e o VAR não foi acionado para se colocar justiça nesse lance, que deverá ter sido contabilizado os 2 pontos a favor do Petro de Luanda. Infelizmente a equipa da arbitragem deixou passar este lance. Muitos outros casos, e o caso mais polêmico foi aquele contra-ataque que o Petro de Luanda estava para fazer e o Luquen sofreu uma falta e muito ironicamente, depois de milhares de anos se passarem, a equipa da arbitragem decidiu intervir, inclusive até o VAR foi acionado para verificar aquela falta que o Petro estava indo contra-ataque e poderia muito bem ter conseguido fazer o 3º ponto. Epa, não sabia porque o lance não chegou de ser concluído, mas a equipa da arbitragem beliscou de que maneira a final do jogo de ontem. Parabéns ao vencedor. Epá, não são culpados se a equipa da arbitragem nos beneficiou, alguma coisa assim parecida, mas é muito estranha a maneira como a equipa do Petro de Luanda acabou por perder essa final da BAL e estou de fato magoado. Diga aí se você está triste pelo Petro não ter conseguido trazer o título da BAL para Angola, independentemente, principalmente se você não for um adepto do Petro de Luanda a nível do campeonato interno, mas se você se sentiu magoado, compartilhe conosco aqui a sua experiência relativamente ao último acontecimento a respeito da BAL. Então é isso, esse é o Mundo do 360 graus, atacando todos os ângulos. Nós gostaríamos que você partilhasse conosco a sua experiência, então não se esqueça de se inscrever nesse canal, botar um like neste vídeo e compartilha também este vídeo para que chegue a mais pessoas. Nos ajudem a nós trazermos conteúdos como este até você. Então é isso, nos vemos para um próximo vídeo. Tchau, valeu!